Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast, o TI Informa em Ação. Seja todo mundo muito bem-vindo aqui para o nosso podcast. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar comigo, me chama no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, você pode nos encontrar no @UTI Informa em Ação, é o nosso Instagram, onde a gente divulga os episódios novos. Lá no nosso Instagram também, no UTI Informa em Ação, tem o Linktree, para quem nunca entrou. Lá no comecinho, lá em cima, tem um link, você clicando lá, vai abrir diversas opções para você clicar. Lá tem cursos que estão disponíveis para serem adquiridos, lá tem livros, tem a nossa comunidade para você se inscrever e participar. E lá também tem o Apoie-se, que é o nosso grupo de apoiadores. Esses dias me perguntaram no Instagram o que é o Apoie-se. Apoia-se é um grupo fechado, específico, onde as pessoas que a gente agradece muito, acreditam no nosso trabalho de forma um pouco mais colaborativa, digamos assim, né, financeira, com um valor pequeno, mas que nos ajuda muito a manter o podcast no ar. E aí, como contrapartida, como agradecimento, né, não contrapartida, mas como um agradecimento, todo mês a gente manda um material complementar. É um material que é o assunto, né, são os assuntos do mês, mas de uma forma muito organizada, estruturada, para uma boa leitura, para um bom estudo, né? Então, assim, dicas complementares, né, Débora? Dicas complementares, link para vídeo, tem um monte de coisa diferente do que a gente fala aqui. Isso, então a gente pega tudo que a gente falou aqui, a gente estrutura dentro de um conteúdo para ficar um estudo e uma leitura fácil, e a gente sempre acrescenta, então, artigos a mais, uma leitura complementar, algum podcast, algum vídeo, alguma coisa também interessante, e até coisas que a gente estudou para falar e às vezes acabou tirando por conta de tempo, né? E aí a gente acaba jogando para lá também, tá bom? Então dá uma olhada lá para ver se te interessa, tenho certeza que vai valer a pena. E você vai nos ajudar bastante. E aí hoje a gente vai falar que Sancler está de volta, voltou para o país do Penta, que vai virar o Hexa, né? Se Deus País quiser, do Hexa, né? País do Hexa. Tá bom. Bate na voltou madeira. Para o país do Hexa, Sancler estava viajando, passou uma semana fora, né? E aí participou de um dos maiores congressos mundiais que a gente tem também. Nunca fui, também estou curiosa para saber como é que foi. E aí a gente vai fazer esse episódio hoje sobre os highlights, né, do ATS, que é o Congresso Americano. E aí a gente está muito animado de saber o que teve por lá em relação à UTI, à reabilitação, enfim. Então, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso país. How are you? Welcome. The book's on the table, very good. E aí, por aí vai. Muito obrigado. Pois é, estamos de volta, Débora. Eu tive a oportunidade de estar agora lá nos Estados Unidos, semana passada, para o congresso da ATS, né? Eles chamam de Conferência Internacional da ATS, mas é um congresso. E realmente é um dos maiores congressos do mundo na área de pneumologia e engloba também cuidados críticos, né? E cada vez mais vem englobando também a parte de reabilitação, acho que é onde a gente vai dar um foco aí. Eu não tinha participado antes desse evento, sempre ouvi falar, sempre soube que era um congresso muito grandioso, mas não tive a oportunidade, e agora eu pude ir com uma dupla, tripla função, mais ou menos, né? Obviamente que eu fui representando o podcast para saber o que está acontecendo, para trazer para o pessoal. Eu tive a oportunidade de estar lá representando a Sobrafir também, fazendo contatos, conversando, reunião, conhecendo pessoas, e a gente levou trabalhos aqui do nosso grupo de pesquisa, e a gente apresentou um trabalho, tanto o trabalho em pôster, quanto o trabalho no que eles chamam Rapid Poster, depois eu comento um pouco mais, que é uma sessão de discussões, é como se fosse uma apresentação oral do seu trabalho, sabe? Muito legal mesmo. E aí tive a oportunidade de estar lá no evento. E foi muito bacana. O evento aconteceu em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Estava um calor tremendo na cidade, 30 e tantos graus todos os dias.
Mas o evento Pode, foi de muito legal. curiosidade, Sancler, para quem nunca ouviu sobre o evento, né? Na verdade é um evento conhecido por sempre ficar nos mesmos lugares, né? Eles ficavam alternando ali, né? São Francisco, São Diego, São Califórnia, Francisco, São Diego, né? E aí, nesses últimos tempos, eles têm explorado assim, outros lugares. Eu achei interessante ter sido em Orlando. Eu ia falar na Disney. Na Não Disney. foi na Disney, né? Tinha muito Mickey, muita Minnie lá por perto, toda hora. Mas realmente eles fizeram essa inovação de levar para um local diferente. Já tem uma proposta para o ano que vem também de levar para outro local diferente. Acho que para ajudar também a questão de turismo e de mobilidade, né, das pessoas para participar. Mas, assim, apesar de ser o Congresso americano, ele é um congresso completamente internacional, Débora. Gente do mundo inteiro. Ele é um congresso de caráter um pouco mais médico, então se fala muito sobre os tratamentos medicamentosos, sobre essas diretrizes e linhas de cuidado médica para pacientes com DPOC, pacientes com asma, doença pulmonar, intersticial pulmonar. Então, esse é o carro-chefe do congresso. E é um congresso muito grande. Eu não sei quantos inscritos tiveram, eu procurei dar uma olhada, eu acho que é em torno de 15 mil, mais ou menos, pessoas. Então, é um congresso muito grande, só que ele acontece num local lá, um centro de convenções que é absurdamente gigantesco. Absurdamente. Assim, coisa de... Eu marcava, tipo, num dia do congresso, eu dava mais de 10 mil passos, num dia do congresso, só para sair de uma palestra para outra. Às vezes eu queria assistir uma palestra no auditório, ir para uma sessão e outro. Era um negócio gigantesco, absurdo, assim, que você tinha que caminhar e andar. Então, ele é muito grande do ponto de vista de estrutura. Também para quem não está muito familiarizado, na verdade, a gente meio que divide assim, né? Tirando o nosso, né, da Sobrafira, o Cefir, que a gente ama, 12 a 15 de a agosto, gente estaremos tem lá. o Congresso Americano, né, que é o ATS, basicamente, porque é da Sociedade Americana, e a gente tem a Sociedade Europeia, né, que também tem o Congresso, né? Então, o ATS é o Congresso da Sociedade Americana, e que é para quem tiver interesse, né? Ele é sempre nessa data também, né? Ele é sempre em maio, muda o dia de maio, mas ele é sempre no primeiro semestre em maio. E os congressos da Sociedade Europeia, porque aí tem os específicos de cuidados críticos, de respiratório, enfim, mas eles são todos no segundo semestre, né? Então, para quem quiser se organizar para os próximos anos. Esse ano a gente ainda tem o da RS, que se eu não me engano é em setembro, começo de setembro, e tem o específico de desmame e reabilitação do paciente crítico, que se eu não me engano é final de outubro, né, Débora? Não, é final de setembro. Começo de novembro. Final de setembro. Vai ser em Paris. Pois é. Então, lá no DATS, apesar de ser um congresso mais médico, eu fui com o pé atrás, assim, será que a gente vai encontrar coisas para discutir? Aí eu queria trazer uma primeira impressão que eu tive do congresso, sabe, Débora? É um congresso feito para discutir a ciência. O foco principal do congresso é isso. Então tem muita coisa assim, isso é novo, isso aqui ainda nem foi publicado, a gente está trazendo para discussão para depois trazer à tona numa publicação científica. Muitas sessões, elas são feitas para discussão, elas não são feitas só para dar aula. A pessoa entra, apresenta lá 5 minutos, abre para discussão, e todo mundo fala. Débora, é impressionante como todo mundo fala, e todo mundo fala sem medo de ser julgado. Você pode fazer a pergunta mais complexa, mais simples, você pode criticar abertamente o que a pessoa acabou de falar, você pode reforçar e falar, nossa, que interessante e tal, sem problema nenhum. Em todas as salas que eu fui, tirando os grandes auditórios, tem um microfone que fica no meio da sala. Quando a pessoa para de falar, em vez de abrir para a pergunta, quem quiser levanta, vai no microfone, só se apresenta, pode fazer a pergunta, e a pergunta é bem-vinda para a discussão. Então, eu achei isso muito legal do evento. É um evento para as pessoas participarem. Só um comentário, assim, que a impressão que eu tenho, né, do que eu já rodei por aí também, é que nós, aqui no Brasil, os profissionais brasileiros vão pouco para o Congresso. A gente acaba tendo muito congresso com muito estudante, né? Mas os profissionais em si, às vezes eles acabam não indo tanto, e aí a gente acaba vendo pouco essas discussões mais aprofundadas, né, que eu acho que se dariam mais com, obviamente, quem está ali na beira do leito, né, fazendo as coisas todo dia. Então, acho que a gente precisava dar um up, sabe, na cultura aqui. O Cefir acho que é um que acaba, né, que bastante profissional vai, né,
mas nessa cultura, assim, disso, assim, todo ano eu, como profissional, vou para um... Eu sei que a gente tem as dificuldades, né, gente? Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? É importantíssimo isso, porque assim, eu achei muito enriquecedor a forma como isso é conduzido, sabe, Débora? Vou dar um exemplo. Eu estava numa sessão sobre reabilitação e aí um rapaz da Índia apresentou um trabalho que ele usou yoga para fazer reabilitação pulmonar com pacientes DPOC. Aí um cara dos Estados Unidos, na mesma hora, levantou e falou assim, cara, eu quero ouvir como você fez isso, porque eu fiz aqui e não deu o mesmo resultado que você. Então, eu quero saber como é que eu faço para implementar ou para tentar. Então, é sempre uma troca em prol de você levar para o seu paciente, para o beira-leito, no nosso caso da UTI, ou para reabilitação, para quem faz reabilitação, é uma forma de você discutir e sair de lá com coisas assim, isso é melhor para o meu paciente hoje em dia, segundo a evidência, então eu vou aplicar isso, sabe? Eu tive essa percepção muito forte, eu achei extremamente interessante, eu espero que a gente possa implementar um pouco mais dessas discussões aqui dentro dos nossos espaços. Uma outra coisa que chama atenção, Débora, é pontualidade, né? Então, as palestras eram engraçado quando eu pegava, assim, até postei no Instagram, o horário da palestra, de 9h13 a 9h22. A palestra começava 9h13 e acabava 9h22. Não tinha um segundo de atraso. Um segundo de atraso. Então, eles são extremamente pontuais. Não é que eles são pontuais, eles são preocupados que o evento aconteça da maneira correta. E é muita coisa ao mesmo tempo. Então, com o horário, né? Exatamente. Se você deixar rolar, então se perde. E aí, o que eu vi de legal lá? A primeira coisa que eu queria trazer, Débora, a gente já discutiu aqui num episódio, eu acho que a gente vai acabar discutindo cada vez mais, a gente já discutiu em mais de um, porque a gente falou de artigos também. Inteligência artificial. 90% do Congresso estava ligado à inteligência artificial. Para tudo. Então, do que a gente já discutiu aqui de machine learning para predição, inteligência artificial para educação dos profissionais de saúde, inteligência artificial para pacientes, como eles devem usar a inteligência artificial para se comunicar com seus profissionais, inteligência artificial para poder chegar em conclusões adequadas e principalmente mostrando uma coisa muito legal e muito forte, os grandes laboratórios de inteligência artificial dos Estados Unidos ligados à área da saúde, eles mostram assim, olha, você tem treinamento e você tem educação. O treinamento, a inteligência artificial vai fazer, que é o específico, que é o técnico. Mas a educação, você pegar a informação que a inteligência artificial traz e adequar ela para o seu paciente, para o seu dia a dia, isso sempre vai ter um humano por trás. Isso eu assisti de uma palestra muito interessante da chefe de um grande laboratório de inteligência artificial na área de pneumologia. Então, assim, teve muita coisa legal mostrando isso, de como a inteligência artificial ela pode e ela já é útil. Um exemplo que foi dado lá, uma plataforma para você treinar profissionais de saúde, que a plataforma age como se fosse um paciente. E aí o profissional vai perguntando tudo o que ele quiser. Então, se ele fala assim, eu queria um exame tal, a plataforma dá o exame, eu queria a história tal, a plataforma dá a história. Tudo que ele poderia extrair de um paciente, a inteligência artificial faz. Aí, olha que massa isso. Eles mostraram que os profissionais, no geral, perguntam tudo que precisa. Só que a plataforma também vai fazendo uma análise do que vai se assimilando ao contar a história do paciente. E eles veem que os profissionais, apesar de perguntarem, não conseguem assimilar todas as informações. E aí eles extraem isso da plataforma e estão mudando o cenário de ensino na área médica, na área da saúde, baseado nesse tipo de informação. Muito legal. Então, assim, eu achei muito legal o interesse deles em relação ao uso da inteligência artificial, principalmente para ensino de profissionais e para como os pacientes podem fazer isso. Então, teve palestra mostrando e sugerindo coisas assim, a gente precisa conversar com o ChatGPT, a gente precisa conversar com o Gemini para que incluam tais e tais e tais formas de passar informação sobre saúde para os pacientes que perguntam. Então, isso eu acho que foi o mais impactante do Congresso, assim, em termos de volume, foi em relação à inteligência artificial. Isso sabe que é uma coisa que a gente já conversou aqui, né, e eu tenho pensado muito a respeito, e tenho testado, né, um pouco na minha prática como supervisora de estágio, assim, né, de onde dá para agregar, assim, né, a inteligência artificial, não para substituir, mas sabe, para dar aquele gás, né? Tanto no estudo quanto na aquisição mesmo, né? Mas acho que é muito o que você falou, assim, é adquirir uma teoria, mas saber que ela não vai ser colocada ali na beira do leito só com aquilo, né? Então a gente
não vai substituir nesse sentido, né? Então, acho que é uma coisa que deve aparecer cada vez mais mesmo, assim, como treinamento, né, em hospitais, de repente até como simulações para contratações, para provas, para testes, né, Exato. para facilitar algumas coisas, né, e enfim. Outro dia, sabe que eu estava vendo isso, né, lá na UTI, por exemplo, hoje, se você der uma prova, por exemplo, para os alunos e colocar vários gases e pedir para eles responderem, né, analisando a gaso. Aí facilmente você joga na inteligência artificial e Na a hora você inteligência tem a artificial resposta, né? corrige para você e fala: "Olha, tá certo, tá errado, acertou aqui, acertou lá", né. Então, assim, aí eu estava conversando com alguém que falou assim: "Ah, então se você der para o aluno fazer, ele pode usar a inteligência artificial para fazer". Eu falei: "Realmente, ele pode", né. E talvez nem seja tão ruim, né, ele aprender isso ali, mas aí, como que ele vai transpor isso para um paciente ali na beira do leito? Aí existe um outro caminho, né? Mas é isso, acho que a gente Uma tem que outra achar via de os educação, pontos. né? Isso, acho que sim. Isso É uma traz via. aí, vou pegar outra coisa que eu vi muito lá também, foi muito discutido, é que como professor, você também tem que pensar em atualizar a sua forma de ensinar. Então, dar um questionário com 10 gases e pedir qual o diagnóstico não faz sentido hoje em dia. Porque a inteligência Exatamente. artificial está no celular, então você não vai ensinar nada ao fazer isso para o seu paciente. Agora, dar um caso clínico e discutir com o paciente, com o aluno, mesmo que ele jogue lá no chat e dê o diagnóstico, qual é o raciocínio por trás que você precisa fazer para tomar uma decisão, né? Aí sim a gente começa a ter outra via de educação. Então, isso foi algo muito interessante, muito forte no Congresso, assim, que foi falado. Uma outra coisa que eu queria colocar, Débora, que eu achei muito legal, eles têm uma sessão chamada de... como é o nome da sessão? Deixa eu até ver que eu anotei aqui. Clinical Year in Review. Então, eles pegam o que foi publicado aí no último ano, nesse ano, né? Do final do ano passado para esse ano, e colocam, e essa sessão ela era dividida no auditório principal, milhares de pessoas, dividida assim, 20 minutinhos para cada um de uma sub-área para falar. E aí tinha ventilação mecânica, foi falado muito sobre os testes dos novos modos, assim, PRVC, a PRV, mas no final das contas a conclusão é que a boa monitorização e o bom manejo na ventilação mecânica básica é o que faz a diferença. Foi falado sobre sepse, foi falado sobre cuidados críticos no geral, muito sobre acesso, medicação e etc. E aí o que eu achei muito interessante é que dentro dessa sessão um dos tópicos era síndrome pós-terapia intensiva e reabilitação na UTI. Então, mesmo não sendo algo que sempre foi notório como ser um carro-chefe do Congresso, então já botaram no Clinical Year in Review. E um resumo do que teve, foi bem legal, foi que, tipo assim, os trabalhos mais recentes, eles estão mostrando o que a gente vem falando aqui, que eu preciso, de uma maneira muito precoce, identificar os riscos, a gente falou disso recentemente, sobre prever fraqueza muscular adquirida na UTI, identificar os riscos para ter ações estratégicas mais precoces, não necessariamente de reabilitação. Não foi falado assim, qual é a reabilitação que eu tenho que fazer? Ela é precoce, progressiva, protocolada, mas foi falado sobre a necessidade de você diminuir os riscos, identificar precocemente e agir de forma mais assertiva para esses pacientes, que foi o que a gente discutiu aqui no artigo sobre precisão, né, da reabilitação de precisão, que foi um dos artigos citados lá no Clinical Year Review. Então, outra coisa, assim, quem está acompanhando a gente, foram apresentados 5 ou 6 trabalhos nessa área. Eu acho que 3 ou 4 deles a gente já discutiu aqui no nosso podcast. Então, assim, o que a gente está discutindo aqui está extremamente atualizado com o que está se levando em consideração no congresso desse para a parte de síndrome pós-terapia intensiva e reabilitação. E o problema do pós-UTI é um problema de todo o mundo. Os pacientes não vão para a reabilitação quando saem da UTI. Então, a gente está lá trabalhando para evitar a PICS, mas esses pacientes que fazem PICS e que têm sequelas, esses pacientes, quando saem, é lógico que tem cenários como nos Estados Unidos, eu vi o pessoal da Coreia do Sul, o pessoal tem uma tecnologia, uma capacidade de envolver o paciente diferente, o paciente se interna para reabilitar, mas mesmo assim eles têm baixa adesão. Então, esse é um problema que a gente tem, assim, mundial e que foi levantado lá, que a gente precisa. E o caminho que foi dado no Congresso é o caminho de todos os lugares, telereabilitação. Então, a telereabilitação é o caminho para dar acesso às pessoas se reabilitarem, e eu estou falando bem especificamente da parte de pós-terapia intensiva. A gente não vai conseguir abrir e montar clínicas estruturadas que atendam esses pacientes.
Da reabilitação pulmonar, em várias sessões se mostrou que é entre 3% e 5% o número de pacientes que precisam e que fazem. Imagina o da UTI, Débora. Né? A gente não tem esse serviço. Então, isso foi uma coisa bem legal de destaque aí, que a gente está ali a gente está surfando na mesma onda que vem se discutindo sobre a parte de reabilitação na UTI, com tudo que a gente vem falando aqui, etc. Eu acho que... Não, eu só ia comentar que eu acho que a telereabilitação, ela é um caminho para a gente também, para seguir esse paciente, né? No europeu do ano passado, eles já estavam trazendo isso, assim, que foi na Noruega, né? A proposta lá, sabe? De como eles têm feito esse contato e esse segmento com o paciente por telereabilitação, né? É um jeito rápido e fácil de você acessar, porque um ponto, né, que todo mundo comenta é isso: o paciente, ele saiu do hospital, né? Ele não quer voltar. Ele não quer voltar para fazer fisioterapia, sabe? Ele não quer voltar, né? Um trauma, né? Literalmente é um trauma, né? Eu ia falar isso, eu já tive paciente que falou, eu não quero passar perto, né? E aí a telereabilitação, ela vem aí como uma possibilidade, como você falou, de abrir a porta. Eu acho que sim, a gente tem uma porcentagem de pacientes que são de reabilitação difícil pós-UTI, mas eu acho que tem muito paciente ali, sabe, que é aquele ajuste, aquela conversa, aquela orientação. Falta um pouquinho, né? Aquele pouquinho, de 1, 2 meses com o que ele tem em casa, e que seria muito possível, assim, né, a gente vê muito no Brasil, né, que é aquele paciente que me dá um pouco de nervoso. Outro dia eu vi isso, que um ex-paciente nosso da UTI mandou um vídeo, e aí tava ele lá sentado deitado assim no sofá com um monte de travesseiro, sabe, assim, um monte Nossa, aquele paciente do trono, né? O trono de travesseiros. Assim, sabe aquela super proteção da família, sabe, assim, que você fala assim, pelo amor de Deus, sabe, levanta, vamos, anda, não precisa disso, né, não vai quebrar. Então eles têm muito isso, assim, né, esse medo quando sai da UTI, que talvez um acompanhamento, né, por tele, dando as orientações, tirando as dúvidas, já supriria muita coisa, né. Então, eu acho que é bem um caminho interessante aí, né. A gente, obviamente, a gente já falou disso aqui também, né, no Brasil a gente tem alguns desafios, né, dessa coisa digital, né, acesso, internet. mas acho que é uma coisa que a gente precisa caminhar mesmo. E outra coisa que também foi comentado lá é que com a telereabilitação você consegue entrar na casa do paciente, né, teoricamente. Porque você vê, como você falou, uma coisa é falar assim, ele anda muito sentado, aí eu imagino que ele está sentado numa cadeirinha assim, aí quando você vai ver ele numa poltrona cheia de almofada, que nem o tronco ele não está trabalhando o seu controle. Exatamente. Então a telereabilitação também foi discutido isso, desse tipo de vantagem de adequar a realidade do paciente. Achei bem legal. Sei que no final, quando junta tudo, a pessoa que estava dando a palestra, ela falou assim, olha, a gente já tem, hoje em dia, altíssimas evidências de que a UTI ela tem que ter um tratamento precoce para essas pessoas. A gente vem cada vez mais aumentando a aderência a pacotes, os bundles, né, como o bundle ABCDF, mas que ainda tem fatores confundidores, ela chamou, fatores confundidores residuais, sobre a necessidade de manter sedado ou não manter sedado, de fazer um teste de respiração ou não fazer, de tirar mais cedo da cama ou não fazer. E aí a mensagem final dela foi que o cuidado na UTI, da parte motora, ele tem que ser colocado como parte contínua do cuidado, como qualquer outra coisa, como o manejo da temperatura, como o manejo da circulação, tem que ter um manejo também do movimento e da reabilitação precoce desses pacientes. Legal. Bem legal, muito bacana, e assim, até o final, todo mundo assistindo e etc., envolvimento de inúmeros profissionais diferentes. Bem bacana mesmo essa parte, sabe, Débora? E aonde eu vi muito mais físio também, aí tem o que eles chamam de as assembleias, né, que é como se fossem as áreas específicas. Então, a gente se encaixa muito em duas assembleias, que é a Critical Care, que foi onde eu assisti a maior parte das palestras, e a reabilitação pulmonar, que é muito voltado para a parte ambulatorial. E eu assisti muita coisa na reabilitação pulmonar também.
Então, assim, a gente teve várias pessoas, o Rainer da Alemanha, Chris Burton da Bélgica, a Tânia Ferreira do Canadá, Marilyn Moy de Harvard, teve pessoal da Inglaterra, o Guto Camilo representando o Brasil, falando lá sobre reabilitação no Brasil também, e é uma troca tremenda de experiência desse pessoal. E aí, sentado na plateia, tem pessoas assim, que aí você passa a conhecer e fala, tá vendo aquela pessoa ali? Aquilo é fulano, é ciclano, são as pessoas que publicam, que se interessam no assunto, e que estão lá, como você disse, para ouvir e discutir, Débora. Essas pessoas participavam de todas as palestras, todos os trabalhos, todos os pôster, tudo. Eles vão, eles pegam, marcam lá, e eu também tive a oportunidade de fazer isso, você marca os pôsteres que você quer, milhares e milhares de pôster. Você marca o pôster que você quer e vai lá conversar com a pessoa sobre o pôster. Então, eu achei muito legal, e o pessoal tentando de todas as formas aumentar a aderência, aumentar a eficiência, aumentar o número de pacientes que são abordados pela reabilitação pulmonar, e como a reabilitação pulmonar ela é impactante na vida dos pacientes com doenças respiratórias. Assim, o tratamento medicamentoso é muito bom, salva vidas, mas o que a reabilitação pulmonar faz é um negócio que merece muita atenção mesmo. Eles chegaram num lugar, assim, muito, muito grande, né, de publicação, de comprovação científica, né, é muito interessante, assim, eu acho que até serve para a gente, assim, de tentar ver o caminho, né, que eles foram traçando para chegar ali, para a gente alcançar isso também, né, porque é impressionante, assim, e o Brasil, né, é muito legal, né, de ver que a gente tem esse lugar de fala, né, poxa vida. Foi muito legal, e aí esse era um ponto que eu ia deixar para falar depois, mas você citou, eu vou colocar agora. Muita gente do Brasil envolvida com reabilitação. Então, eu fui numa sessão oral que eu tive que apresentar o trabalho, eram 10 trabalhos, tinham 5 do Brasil, sabe? O meu era o único de UTI, o resto era tudo de reabilitação, mas tinham 5 na apresentação oral para promover discussão lá. O pessoal da UFSCar, tinha o pessoal da USP, tinha o pessoal da Universidade de Pernambuco, a gente da Universidade do Rio Grande do Norte, tinha muita gente fazendo trabalho lá e apresentando seus trabalhos. Então, o Brasil estava super bem representado e participando ativamente dessas discussões, sabe? Eu achei isso muito bacana. E nos trabalhos também, nos pôster, né, que pendura e apresenta, caramba, tinha muita gente do Brasil, muita gente apresentando. Não é só passeando, não, viu? O pessoal apresentando mesmo, o pessoal vai para apresentar. Eu achei isso muito legal mesmo. Boa. O que mais? Bom, o que mais temos aqui? Tem participação do Brasil, Clinical RIA, reabilitação, inteligência artificial. E outra coisa que me surpreendeu, Débora, por ser professora, a gente discute muito isso aqui, eu acho que é um dos papéis do nosso podcast, é ajudar na formação das pessoas, né? Caramba, tem muita coisa relacionada com educação e saúde. Então, tem muitas sessões voltadas para como melhorar o ensino, muito para os médicos, porque eles têm a parte da residência muito forte lá, mas aberto para todo mundo de como melhorar a educação, principalmente durante o serviço. Então, eu fui uma hora lá, falei, eu quero assistir essa palestra aqui. Aí fui para uma sala, cabiam 40 pessoas nessa sala, devia ter umas 120, que era como usar o round multidisciplinar como ferramenta de ensino. Então, tinham 2 pessoas conduzindo e colocando situações do dia a dia de como a gente pode agir para melhorar o ensino durante o round multidisciplinar. E aí, depois, dividia todo mundo da sala em grupos, para os grupos discutirem. Então, assim, você vai ser de um grupo onde você tem na mesma visita profissionais de níveis diferentes de aprendizado. Como é que você conduz essa visita? Ou você é o responsável pelo residente, como é que você faz? Tem uma emergência na hora, qual atitude você deve tomar? Então, assim, cara, eu tive a oportunidade numa dessas, eu sei que, de repente, eu estava numa mesa com gente do mundo inteiro, de todas as áreas diferentes, discutindo como fazer isso no dia a dia. E aí chegamos num ponto que eu queria trazer. Era basicamente feita por médicos essa sessão, sabe? Os médicos que são envolvidos com a residência. E aí, quando eu comecei a explicar, aí eles falaram, mas por que o fisioterapeuta participa dessa visita multidisciplinar dentro da UTI? Isso só da área de ensino de UTI. Aí eu falei, porque lá no Brasil a gente fica 24 horas dentro da UTI. Eles, como assim fica 24 horas? Aqui a gente quase não tem fisioterapeuta dentro da UTI. Aí eu fui explicar, né, que a gente não tem o fisioterapeuta respiratório. E eu sei que isso gerou um ponto de discussão quando a gente voltou para a sessão para apresentar.
Aí o chair da sessão falou, vem cá, eu queria que você explicasse um pouco como é essa realidade lá no Brasil, porque você é fisioterapeuta, e todo mundo interessadíssimo em saber como é que o fisioterapeuta participava. Eu tive a oportunidade de colocar, olha, a gente fala cada vez mais da parte funcional, a gente identifica os riscos dos pacientes, a gente mostra como o paciente vem evoluindo, marcos funcionais, a gente usa escala A, B, C, D e E. Então, foi super legal essa sessão, foi uma grande oportunidade. Eu não estou falando que fui eu, não, mas foi uma oportunidade que, de repente, apareceu da gente discutir e mostrar muito como é o trabalho do fisioterapeuta no Brasil para intensivistas do mundo inteiro ali ligado. Foi super legal a sessão, foi uma das melhores coisas que eu vi lá no Congresso. O interesse das pessoas nisso. E é legal de comentar, né? Porque quando a gente faz aqui o podcast, né? Que a gente tem, por exemplo, de round, enfim, a ideia sempre é isso, né? É buscar entender como é que a gente pode se integrar à equipe, né? Como é que a gente pode participar. E as coisas, elas não são feitas de forma aleatória, né? Então, eu sempre falo isso para os alunos também. Eu falo, gente, se eu pus vocês ali para participar, né? Tem todo um aprendizado por trás, né? A gente vive falando aqui para quem é residente e escuta a gente, né? Tem todo um aprendizado ali em como você se comporta no round, como você vai responder, como, né? E é legal de ouvir você falando, porque assim, as pessoas estão estudando isso, né? Então, existe toda uma estrutura, um estudo, uma maneira ali de que estamos preocupados em como fazer, né? Não é um negócio assim, faz porque faz, é aleatório, né? Eu tô te falando isso porque nessas últimas semanas eu tenho conversado isso com o pessoal, né? Que às vezes as pessoas pegam as coisas assim e acham que, tipo assim, por exemplo, um round, participa aí do round, sabe? Assim, e transforma um negócio que é estudado, sabe? Que tem um porquê, que tem um contexto e tudo mais, num negócio como se fosse assim, qualquer coisa, sabe? Faz de qualquer jeito. Poxa vida, né? Tem tanta gente estudando as coisas por trás para sabe, dar corpo no negócio, que não é para fazer de qualquer jeito, né? Então, acho que é muito legal essa fala nesse sentido, assim, acho que quem está escutando a gente e é professor, é supervisor, né, tá ali, seja com a residência, com a graduação, né, olha lá, tem por onde, né, procurar como fazer esses alunos aproveitarem esse momento melhor, né, por exemplo. Então, acho que é bem isso. Eu fico muito animada quando eu vou para congresso por causa dessas coisas, assim, eu falo, gente, coisas que às vezes a gente está fazendo ali meio no vamos lá, vamos ver, né? No automático, né, existe muitos estudos que a gente poderia, né, se aprofundar e fazer melhor o que a gente está se propondo a fazer, né. Isso, vamos até compartilhar com o pessoal no material complementar desse episódio. Eu tirei várias fotos de artigos que trazem estratégias específicas para isso, para ensino durante o round. E uma das coisas que os moderadores trouxeram é assim, deve haver uma intenção de ensino dentro do round. Não precisa ser uma aula, o round não precisa ser longo nem nada, mas ele tem que ter intenção de ensino. Então é inadmissível que um residente, que um interno, que o estagiário passe por um round e não saiba nada. A estratégia que eles mais usam lá é, ao final do round, você chega para a pessoa que está com você, o aluno, o residente, alguma coisa assim, e fala, o que você aprendeu desse round hoje? Se ele não tiver aprendido nada, poxa, foi muito ruim aquilo ali para a formação da pessoa. Então, estratégia simples, como chegar no final da visita, ou não, quando a pessoa fala assim, olha, eu acho que tem que tirar a sedação. E você fala, você acha que tem que tirar a sedação? Fala um pouco mais sobre isso, então, para a gente. Porque aí você torna um ambiente seguro, acolhedor, para que isso possa acontecer. Sabe? Muito, muito, muito legal mesmo. Para mim, foi um dos ápices aí do evento. Sabe? Bacana. E tive a oportunidade, Débora, acho que, né, para a gente não tomar mais o tempo, de apresentar um trabalho que falava sobre relação do diagnóstico médico com a trilha de mobilidade dos pacientes, né, com a trajetória de mobilidade. Exatamente no caminho de tentar identificar quem são os pacientes mais suscetíveis a um prejuízo funcional. A gente trabalha com um protocolo aqui de reabilitação precoce na UTI, só que mesmo assim a gente começa a ver que tem pacientes que têm mais chance de prejuízo funcional, e liga um alerta para aqueles pacientes que a gente já deve agir mais cedo. Então, no nosso trabalho, a gente levou um trabalho com mais de 780 pacientes analisados, e a gente viu que pacientes com diagnósticos, principalmente de doenças respiratórias, tinham um prejuízo maior, muito relacionado à ventilação mecânica e baixa tolerância ao exercício.
Então, isso liga um alerta que a gente precisa dar mais tempo e mais atenção para esses pacientes. Nos nossos dados aqui, os pacientes da cardio, clínicos ou cirúrgicos, a maioria deles sai numa tendência de recuperação funcional. Então, será que eu preciso ficar 30 minutos com esse paciente da cardio e não brigar para tirar a sedação logo desse paciente da respiratória que está em ventilação mecânica? Então, foi isso que a gente levou lá e, assim, fiquei super feliz, contribuições, indagações e curiosidade do mundo inteiro, pessoas de vários lugares do mundo vieram, de Harvard, da Bélgica, vieram procurar para saber mais sobre o assunto. Então, assim, existe muito espaço para discussão sobre isso e muita gente. Eu sei que esse ano a gente não teve prêmios para o pessoal da terapia intensiva voltado para a fisioterapia, mas há 2 anos atrás, no congresso da ATS, eles dão 3 prêmios, né? Carreira sênior, carreira meio tempo de carreira e carreira inicial. Há 2 anos atrás, 2 desses 3 prêmios foram para fisioterapeutas de UTI, né? Foi a Carol Hudson e a Bronnen Connolly que ganharam esses prêmios na ATS. Então, assim, está no foco, está no radar, é algo muito grandioso, e eu espero que para o ano que vem a gente tenha ainda mais sessões voltadas mais especificamente para a terapia intensiva. Eu acho que é uma junção de coisas, assim, eu acho que são as coisas progredindo, né, acho que a gente, obviamente, a partir do momento que a gente publica mais, né, que a gente vai ganhando espaço, né, vai tendo um interesse, né, maior, acho que cada vez mais tem se entendido que não dá para se desvincular as coisas, né, então, assim, né, por mais que seja América Thoracic, né, Society, que não dá para desvincular uma coisa da outra, então acho que começou-se a entender, né, que as coisas caminham juntos, né, caminham juntas, acho que a gente começou, como eu disse, a publicar mais, então tem mais visibilidade, e a gente começou a participar mais, efetivamente, né? Então, procurar, será que a gente consegue ir nesse congresso, né? Será que tem coisa para gente? E aí, a partir do momento também que eles veem que existe um interesse, né, da nossa área em estar ali, as portas cada vez mais vão se abrindo mesmo, né? Então, eu acho que a questão toda é a gente entender que cada vez mais a nossa área, né, de reabilitação dentro da terapia intensiva tem crescido, né, independente do congresso, né, mas tem crescido nas discussões científicas, né, e, assim, o que eu acho só, e eu já falei isso, né, de outros congressos que eu fui, quando eu trouxe também, e você trouxe, é que a gente precisava entender um pouco mais aqui no Brasil, a nossa participação dentro de congressos mesmo, assim, porque por muitas vezes eu fico meio chateada, assim, que eu vou para congresso, aí eu já falei isso aqui, né? A pessoa vai lá para dar uma palestra, ela dá a palestra dela, ela não assiste a dos outros, né? Como se. Vai embora. Vai embora, né? Eu vejo pouca troca entre, digamos, as pessoas que são mais sênior, sabe? Que publicam mais, ou que estão mais. Sabe? Parece que é uma coisa assim de só passar. Um individualismo, né? A pessoa fala e parece que ela não está precisando, às vezes, das outras informações. E a ciência é o oposto, né? Lá eu tive exatamente uma sensação contrária. Não, essas pessoas, elas estão interessadíssimas. Cara, tinha um senhor lá, Débora, que é um cara super renomado da reabilitação pulmonar. Ele não deixou de fazer pergunta em nenhuma sessão. Nenhuma. E todas as perguntas, assim, buscando coisas melhores, buscando discussão e tal. Então, eu acho bem interessante você colocou, assim, realmente entender nosso papel. O nosso papel, ele é reconhecido na ciência, nas associações, ele é. A gente tem problemas assim, em qualquer lugar do mundo sobre, quem é que fala, quem é que não fala, não sei o quê. Mas o interesse e essa troca, talvez por isso o Congresso da TS seja conhecido pelo Congresso precursor das informações científicas. Os grandes, eu não assisti palestras de medicações e tal, mas tinha inúmeras palestras, assim, o lançamento do remédio que foi testado agora, que vai mudar. Então, aquelas decisões de mudança na terapêutica respiratória acontecem lá dentro desse congresso, para depois serem publicadas, né? Então, assim, isso aqui vai ser publicado semana que vem no jornal tal, não sei o quê. Eu não participei de nenhuma dessas especificamente, de remédio, mas eu senti isso, que é um congresso que as pessoas têm esse interesse, e o espaço para a gente é altamente possível sim.
Me senti muito à vontade para discutir as coisas lá. E tive a oportunidade de conhecer muita gente, fazer muito contato, né, reencontrar amigos e amigas, participar daquelas feiras, a feira lá gigantesca, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade. Você está na feira e vê um cappuccino com sorvete, vê um não sei o quê, é muito legal mesmo. Foi muito bacana. Eu tenho vontade de ir, mas é que a gente não tem dinheiro para ir em tudo, né? Auxílio É para ir em pesado, com o tudo. dólar do jeito A que gente está, é acaba muito escolhendo, pesado. né? E eu acabo indo sempre pro europeu de reabilitação, porque eu fico Para com quem dó. tiver interesse, o ano que vem vai ser em Nova Orleans, New Orleans, o congresso. Também vai sair do roteiro lá do cenário da Califórnia, vai para New Orleans, que é uma cidade muito turística, uma cidade mais agitada, vida noturna, é a cidade conhecida pelo carnaval lá nos Estados Unidos, que é New Orleans. Eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás, mas é interessante, o ano que vem vai ser lá. Muito bom. Muito bom. Obrigada, agradecemos pela a sua participação aqui Que com a isso. gente, trazendo. Eu fico muito feliz da gente poder partilhar isso aqui mais uma vez, né, Débora? A gente já cobriu inúmeros eventos e você sempre falou uma coisa nos eventos. Tente ir, a gente não está falando que é fácil, mas busque os meios dentro da sua instituição, busque por apoio, procure o evento, coloque a sua realidade. Esses eventos, eles se preocupam com o desequilíbrio social, socioeconômico do mundo, então eles facilitam para algumas pessoas. É um preço de inscrição para quem é do Brasil e outro preço para quem é de fora. Então, assim, tente criar as oportunidades e os meios, não estou falando que é fácil, mas se tiver a oportunidade, participe de um evento desse, porque vale muito a pena. E esse ano a gente vai trazer muito mais, né, aqui, porque a gente tem o CIFI, né, que estaremos lá, e depois também traremos aqui para discussão, e a gente tem o europeu no segundo semestre, que estou contando com a minha ida. Vamos ver se vai dar certo, né? Seguiremos compartilhando tudo aqui com vocês. Acompanhe a Isso aí. gente, não se esqueçam de entrar lá no nosso Instagram, o TI Informa em Ação, no YouTube, no Spotify, você consegue assistir todos os nossos episódios, consegue conhecer um pouquinho mais lá no link da bio sobre o nosso trabalho, e a gente espera poder compartilhar com vocês, seguir compartilhando tudo isso aqui, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem. Valeu. Tchau, gente. Tchau.